tenho a impressão que a gente perdeu alguma coisa entre o episódio 22 e o 23 de Pokémon Horizontes. Parece que alguma coisa foi deixada de lado. Não sei. Vocês vão me dizer isso no vídeo de hoje. Hoje, mais uma review da semana, do episódio 23. Lembrando que a partir desse episódio, entramos numa pausa de 2 semanas e retornamos no dia 13 de outubro. Pois é. Também tivemos a revelação do teaser da etapa final de Liqui Roy Party. Depois desse episódio, que seria o episódio 25, inicia uma nova fase em Pokémon Horizontes, chamada o Iluminado ou Brilhante Terapagos. Bora lá conversar sobre o episódio da semana? Deixa o seu like, ele me ajuda demais e bora lá! Bom, o episódio começa com uma recapitulação sobre o que aconteceu no episódio passado. Liqui Roy e Fridge foram até a mina de Galar e lá eles encontraram com o Moltres de Galar. E, consequentemente, o Amityville e os seus capangas também estavam lá. E nisso rolou, né, uma confusão por lá, onde Liqui e Roy tiveram que fugir, porque o Pokémon é muito poderoso. Só que o Fridge e o Amityville ficaram na mina, porque a mina começou, tipo assim, as coisas começaram a desabar. E aí eles ficaram presos lá dentro. Pois é. E agora, o episódio já começa com a Liqui e o Roy curando o Cap, o Sprigatito e o Fuecoco. Tudo certo, tudo bem. Aí do nada chega o Fridge com o Charizard. Aparentemente ele conseguiu fugir. E ele pede pra enfermeira Joy curar o Charizard. Tudo beleza. Depois, do lado de fora do Pokémon Center, depois que tudo tava ok, o Fridge diz que, bom, ele se sente aliviado, mas o que mais foi divertido nessa situação toda foi fugir. Ele só fala isso. E a Liqui, tipo, nossa, parece que você se divertiu com a situação. E ele diz que é muito bom quando você encontra situações, ou Pokémon, ou pessoas que são mais fortes que você. Então, ele parece que se sente desafiado. Uma coisa muito semelhante ao Ash, quando ele encontra um personagem que era, né, sempre mais forte que ele. Então, ele se sente animado em ver esses desafios. E a Liqui se impressiona bastante. No final das contas, essa situação de como ele fugiu, do que aconteceu por lá depois que Liqui e Roy saíram, tipo, fica por assim. Não temos mais nenhuma informação. A Dot, então, acaba interrompendo toda essa explicação dele ali sobre estar animado em batalhar com um Pokémon forte. E ela vem com detalhes sobre o Pokémon que eles estão enfrentando. Porque na Pokédex não havia informações sobre esse Pokémon. E eles descobrem que é o Moltres de Galar. Ela diz que, basicamente, ele é muito semelhante à versão que existe, que conhecemos em Kanto, mas é uma versão um pouco diferente. E, bom, o Fridge diz que, como ele possui uma Pokébola ancestral, eles não podem deixar esse Pokémon escapar, porque provavelmente também faz parte aí de uma chave para todo o mistério que eles estão tentando solucionar. Então, eles querem voltar à mina. E a Liqui se pergunta por que o Pokémon está sofrendo tanto. E aí o Fridge se pergunta do que você está falando. E ela diz que a Ratina chorou quando sentiu os sentimentos do Moltres. E isso, obviamente, levanta a questão. Será que ele, além de estar com raiva, também não está sofrendo? Está triste? E aí o Fridge se pergunta, né, se não tem algo por trás, de fato, dessa raiva. E, no final das contas, a Liqui diz que o Kabu disse uma coisa que é muito valiosa, que às vezes ser um treinador não é só ganhar batalhas, não é só batalhar. Então eles precisam descobrir uma forma de lidar com esse Pokémon sem ter que derrotar ele. Talvez isso colocaria ele mais em fúria, além dele ser muito mais forte, então derrotá-lo numa batalha talvez não seja o ideal no momento. E aí agora eles precisam bolar uma coisa para resolver essa situação. É bem legal porque o Fuecoco e o Wattrel acabam até discutindo ali. Acredito que por uma Citrus Berry eles ficam brigando ali, é muito engraçado. Mas eu confesso que essa briga foi muito necessária, porque foi a chave que eles precisavam. Depois da briga, o Fuecoco acaba caindo perto do Sprigatito, e o Sprigatito começa a dar uns tapinhas na cabeça do Fuecoco, e isso sai, né, aquele aroma que deixa os Pokémon mais calmos, e o Fuecoco e o Wattrel, que estavam nervosos um com o outro, acabaram ficando mais calmos. E, bom, talvez eles pretendam usar dessa artimanha aí do Sprigatito para acalmar o Moltres lá na mina de Galar. Ao chegar na mina,
o Fridge já tenta acalmar todo mundo, pra eles irem com calma, e ele até fala, olha, os exploradores ainda podem estar aqui, então vamos com calma. O que é interessante, porque isso nos dá mais um detalhe sobre a fuga do Fridge. Aparentemente ele fugiu sem olhar pra trás, né? Então ele acredita na possibilidade, talvez, do Amityville e os outros ainda estarem ali na mina. Então, bom, é mais um detalhe sobre o que pode ter acontecido dentro dessa mina quando Lico e Roy saíram de lá. Bom, e ao entrar na mina eles já começam a ouvir o Moltres. E nisso é muito interessante porque o Fridge vai tentando acalmar os dois que estão bem nervosos em ter que lidar com aquele Pokémon de novo. E quando eles encontram o Pokémon, o Fridge já vai pra cima com o Charizard e o Pikachu, e o Roy vai com o Fuecoco. Eles precisam chamar a atenção do Pokémon primeiro, então eles partem principalmente com o lança-chamas do Charizard e do Fuecoco. Logo em seguida, o Sprigatito vai pra cima e começa a usar o Leafage, usando também um pouquinho do aroma que ele cria com as suas patinhas. O problema é que eles não conseguem chegar até o Moltres com esse aroma. Então isso meio que não atinge o Pokémon, consequentemente não causa efeito para ele ficar mais calmo. E agora eles precisam bolar uma outra ideia, porque eles precisam que o aroma chegue até o Pokémon. E aí o Fridge parte com o Charizard e pede para que o Sprigatito vá nas costas do Charizard, porque assim talvez ele tenha uma chance de conseguir ser mais efetivo lá em cima. Porém, apesar da ideia ser boa, também não funciona. E, consequentemente, a Lico acaba tentando levar o Moltres na palestrinha. Ela chega pra ele e fala, por favor, se acalme, nós temos uma Pokébola ancestral como a sua. E o Roy vem com a Pokébola do Rayquaza e diz, eu também possuo uma, se acalme. Só que não adianta. E aí o Moltres já começa a exalar aquela negatividade, onde ele acaba, né, sugando a energia vital de todos em volta. Então todos passam a correr. O Roy acaba meio que, tipo assim, sendo um dos últimos que acaba correndo, e o Fuecoco acaba caindo no chão. Nisso o Pikachu tenta vir pra cima do Moltres com um Investida Trovão. Mas isso só foi pra proteger o Roy de fato, e impedir que o Moltres continuasse ali com aquela energia negativa. Nisso, a Lico insiste. Ela vai pra cima de novo e pede o que está te incomodando. Só que o Moltres ia atacar novamente, ela acaba protegendo o Sprigatito e a Pokébola da Arboliva começa a reagir. E a Arboliva sai da Pokébola e passa a encarar o Moltres. Nisso, o Roy fica preocupado porque ele percebe que não há muito o que fazer. E a Lico toma a linha de frente e diz, Roy, se acalme. Batalhar não é a única forma. É preciso também entender o que o Pokémon está sentindo. E esse é o meu dom. Nisso a gente percebe uma conexão muito forte entre a Lico e o Arboliva. E o Arboliva passa a usar Grass Terrain. Nisso vai energizando o Sprigatito com força total. O colar de Lico, inclusive, começa a reagir. O que nos dá indício aí de talvez ser a chave, né, para os sentimentos da Lico serem mais ouvidos pelos Pokémon do Lucius, no caso os Pokémon das Pokébolas ancestrais. E então a Lico vai com Super Leafage para cima do Moltres com o Sprigatito, e isso o Fridge percebe que se baterem as asas com o Wattrel e o Charizard, vai mandar com tudo essa folhagem e vai criar uma onda muito mais forte e potente para potencializar com tudo, né, o folhagem com o aroma necessário para acalmar o Moltres. E aí foi batata. Acertou em cheio e o Pikachu ainda ficou todo misturado lá com o Double Team e se misturou inteiro ali no Moltres para ajudar também a espalhar ainda mais o aroma. Nisso, o Moltres se acalma, ele pousa e começa a olhar a Lico e percebe o colar que está reagindo no peito dela. Nisso, o Terapagos acaba voltando para sua forma normal, sem ser o amuleto, e eles passam a interagir com o Pokémon. Com essa interação, é possível ver agora um flashback que aparentemente foi gerado pelo Terapagos. A gente consegue ver uma chuva forte e é muito tocante porque parece que o Moltres estava chorando. Nisso, a gente consegue ver o aventureiro, o Lucius,
passando a mão no rosto do Moltres e dizendo: vamos garantir que essa Laqua seja nossa. E a Liko fica sem entender do que ele está dizendo, o que ele está falando. Enfim, ela não consegue entender o que se trata essa Laqua. E, consequentemente, o flashback acaba e o Pokémon solta a Pokébola e acaba voltando para a Pokébola ancestral. E agora Moltres faz parte ali do time dos Trovonautas, né? Porque eles estão coletando essas Pokébolas ancestrais e agora está nas mãos de Liko, Roy e os Trovonautas. Então, Roy se pergunta, e o que será que ele queria tanto? Por que será que ele estava com tanta raiva? E a Liko acredita que talvez seja algum grande desejo dele e que um dia ela possa entender melhor do que se trata. Ela, inclusive, diz que ela sentiu que o Moltres tem um coração gentil. Então, esse Moltres pode ser aí também um Pokémon muito semelhante aos sentimentos de Liko, que inclusive ela vem se encontrando mais em relação ao seu próprio dom, que é não só ser gentil, mas também conseguir sentir os sentimentos dos que a rodeiam. Liko então fica feliz de saber que está entendendo, nem que seja só um pouquinho, o sentimento dos Pokémon em sua volta. E nisso ela se pergunta, cadê meu pingente? Ele sumiu. A Ratina sai ali da toquinha da Liko e vai até um montinho de pedra. E acaba identificando que tem um Pokémon ali. Ela acaba até caindo para trás. É bem engraçado. E é o Terapagos. Bom, eles precisam sair da mina. E com esse Terapagos ali chamando tanta atenção, eles precisam correr. É bem interessante que na saída eles acabam encontrando com o Kabu, que veio até ali ver se estavam todos bem. Se alguém tinha ficado ali na mina. E ele estava com um dos ajudantes, inclusive, e aparentemente um dos ajudantes acabou dizendo que, bom, a evacuação foi feita com sucesso. Mas ele percebe que Liko e Roy estão saindo junto com o Frid acaba cumprimentando ele, agradecendo que ele recentemente cuidou de Liko e Roy, e a Liko acaba explicando que quem estava dentro da mina de Galar era, na verdade, o Moltres de Galar. E nisso o Pokémon acabou decidindo entrar na Pokébola e está com ela agora. O Roy até afirma, né, que tipo assim, o Pokémon confiou na Liko e entrou na Pokébola. Então a gente percebe que se não fosse pela Liko, pelos sentimentos dela, o Pokémon não teria entrado na Pokébola. Ainda estaria lá causando todo aquele terror. E, bom, o Frid meio que embrulhou o Terapagos no colete dele pra, enfim, né, deixar ele ali escondidinho. E aí ele começa a fazer barulho e eles começam a sair já bem rapidinho, de fininho, pra não chamar mais tanta atenção. O Kabu até percebeu que alguma coisa estava errada, mas ele só disse que fica feliz em saber que um Pokémon lendário agora está na mão dos dois e que o treinamento foi bem sucedido. Então ele espera ter uma batalha formal um dia com eles. E eles ficam muito felizes, mas agora é a hora de ir embora. Bom, e consequentemente a gente acaba encontrando o Amityville, que estava observando o Frid e os outros de longe. E, bom, Konya e Zir se questionam porque parece que eles vieram para Galar e tudo que eles tentaram fazer meio que foi em vão. Mas o Amityville diz que não. Diz que ele agora está interessado ainda mais em toda essa situação. E aí o Amityville acaba dizendo que tem algo que agora ele realmente quer. A Connie até diz, né? Ah, o pingente? E aí ele fala, não, o Pokémon. Aquele Pokémon brilhante. Então ele está falando do Terapagos. E ele diz, eu quero roubá-lo. E aí o episódio termina com esse foco no rosto do Amityville, pretendendo roubar o Terapagos de Liko, Roy e Frid, caso os Trovonautas. Episódio bem interessante, mas eu espero que eles contem o que aconteceu na mina. Talvez eles estejam guardando algo a mais para talvez no momento que Frid e Amityville se enfrentarem, esses acontecimentos da mina e como o Frid fugiu seja um pouco mais elaborado. Mas pode ser que isso seja jogado completamente pro off-screen, que nem seja digno de um flashback sobre o que aconteceu. Então, assim, já ficaria com o pé atrás aqui. Parece que o anime não teve interesse de contar a forma como o Frid e o Amityville fugiram. Assim, talvez eles queiram deixar entender que, bom, o Pokémon era forte demais, eles só precisavam fugir, sair correndo, encontrar uma brecha e sair da mina. Beleza.
Mas me pergunto se de fato foi assim ou se os dois se ajudaram. Então, acaba sendo uma coisa que talvez o anime não queira contar isso agora, porque talvez isso tiraria um pouquinho desse ar que é meio assim vilão do Amichu. Mesmo eu tendo uma sensação que ele não é tão vilão assim, sabe? Diferente do Spinel, por exemplo, e os outros exploradores, eu sinto uma vibe diferente no Amichu. Parece que ele não me convence que ele é um vilão. Esse é o problema dele. E esse é o mesmo problema da Liko. E vocês vão me desculpar muito, porque assim, eu venho gostando muito de como eles vêm elaborando esse lance de sentir os sentimentos dos Pokémon. É muito legal, eu sempre gostei, eu mantenho isso firme, como que eu disse no episódio passado, mas aqui eu acho que deveria ter acontecido algo muito extraordinário. E, assim, parece que o anime tá tentando fazer isso acontecer, sabe? Tá tentando fazer rolar, mas não é uma sensação que convence. Eu acho que não deveria ter sido um brilho do colar. Não teria que ter sido apenas o Arboliva saindo da Pokébola. Eu acho que teria que ter sido algo da própria Liko. Como se ela emanasse um tipo de poder. Ainda não me convence. É isso que eu quero dizer. Gosto da história, gosto da proposta, mas não convence. Então, assim, eu espero que o anime comece a trabalhar mais nisso. Porque senão só fica uma palestrante que quer conversar com os Pokémon. E apesar de ser muito bonito, e assim, para um anime, pro visual, sabe? Eu acho que pode se tornar tedioso. É isso que eu quero dizer. Não sei se vocês concordam comigo, tá? Mas eu queria algo assim. Por exemplo, pega a Koharu mesmo, que é recente. A gente falou que essa história é muito semelhante, inclusive, à da Koharu. A Koharu estava lendo um livro e ela sentiu o sofrimento daquela Galarian Rapidash lá em Kanto. Ela sentiu lá em Galar, sabe? Então, tipo assim, eu sinto que falta um pouquinho desses elementos. Uns elementos poderosos, uns elementos de poder mesmo. Ela tá contando uma história. E por mais que essa seja o dom dela, é interessante você incrementar um pouquinho. É interessante você tornar a protagonista especial de alguma forma. E eu digo isso pro audiovisual. Eu acho que o que eu mais quero dizer é sobre perspectiva. Uma coisa é eu falar, olha, eu sinto o sentimento dos Pokémon. E consigo sentir eles até sofrendo. Por exemplo, a Hatina chega a chorar porque ela sente isso. Eu acho que isso, de alguma forma, deveria ser maquiado na Liko. Para que a gente consiga visualmente sentir também o que ela sente. Então, assim, com as palavras a gente consegue chegar, mas com o visual seria ainda mais belo. O que o Sprigatito fez, o Arboliva, é fantástico. Isso é uma forma também de demonstrar esse poder. Mas eu queria que isso emanasse também da Liko, com as palavras dela e com o visual de um poder. É isso que eu quero dizer, ou pelo menos chegar muito próximo a isso. Eu não quero que ela seja mais forte que os Pokémon, eu não quero isso, eu não quero que ela seja uma Sabrina, ou que ela tenha poderes psíquicos, mas eu quero que isso seja elevado uma coisa mais transcendental na personagem, e que isso seja mostrado no anime. Porque aquele momento que parece que a consciência dela se funde com a consciência do Arboliva, foi tão tipo um brilhinho, plim, sabe? Não, eu acho que eles perdem essa oportunidade de trazer uma personagem, sabe? Que vai se focar, que vai trazer à tona um poder que está adormecido dentro dela mesma. Então, seria legal ver isso, né? Talvez nem o Lucius fazia isso, talvez. Mas seria interessante colocar isso no anime. É um ponto que eu acho que peca um pouquinho. Torna ela meio desinteressante, porque cedo ou tarde a gente vai acabar lidando com aquela situação do tipo, lá vai ela, só lá conversar, sabe? E não, eu acho que ela precisa trazer à tona isso no audiovisual, porque no contexto, na estrutura, tá bom, mas eu queria ver mais.
Espero que eu tenha sido claro no que eu tô exigindo ou eu gostaria de ver nesse contexto. Bom, o Lucius, eu não sei se vocês repararam, mas na luva dele há o símbolo que é usado também no grampo da Lico e que é semelhante ao símbolo da Liga Índigo. Talvez o Lucius conte muito mais do que a gente está esperando. Então, aquele símbolo ali chama atenção bastante, porque qual será a origem desse personagem? E talvez o Lucius explique muito mais, e essa agora eu coloco uma expectativa assim lá nos ares, muito sobre o universo do Anipoke. Porque se esse universo compartilha o universo do Ash, a história do Lucius e consequentemente toda a linhagem ali com a avó, a mãe e a própria Lico, pode contar um pouquinho mais dos elementos que envolvem, né, o mundo Pokémon, mas também o mundo do Anipoke. Então, assim, fico curioso, né, para saber mais sobre esse personagem. Esse elemento na luva dele me chama muito a atenção. Essa Laqua provavelmente vem da tradução de água. E como estava chovendo, pode ser também um lance de que o Moltres e o Lucius queriam talvez conquistar um local? Ou eles tinham o desejo de conquistar tal local? Recentemente a gente acaba descobrindo até mesmo as propriedades da água, né, que estão lá em Kitakami, que casam muito com as propriedades minerais do que rola lá na área 0 e também com as pedras do Terastal. Então me questiono se talvez não tenha algo relacionado também junto disso tudo, né? Sprigatito, muito bom, esse elemento de manter o Pokémon mais calmo. E isso elabora novamente o que o Kabu havia dito. Uma batalha, na verdade, nem sempre tem que ser sobre batalha, né? Mas também estratégia. Há outras formas de você lidar com os Pokémon e ganhar, que às vezes nem sempre será a batalha. A batalha é legal, mas também há outros elementos, né? E chegar com o coração aberto e tentar entender o coração do Pokémon também é muito. Então, assim, vou deixar, né, o negócio rolar, que nem eu falei pra vocês. Esse lance do audiovisual pra Lico, eu só queria uma coisa mais, assim, fenomenal, sabe? Que ninguém esperava. Que tipo assim, é o dom dela, beleza, mas vai ficar só na conversinha. E aí, os personagens e o telespectador fica tipo, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Né? Então eu senti um pouquinho de falta disso. Aquela coisa que às vezes é por um segundo, né? E, enfim, parece que está muito mais conectado ao colar, ao Terapagos e ao coraçãozinho puro e gentil da Lico, né? Então, vamos ver como isso vai funcionar. Talvez a gente se surpreenda ainda mais com a personagem. Mas aqui eu queria ter, sabe, uma palhinha de uma coisinha a mais, uma faísca que deixasse a gente boquiaberto, sabe? É isso que eu queria. Quero saber a opinião de vocês. Gostei dos elementos do episódio. Essa cena da chuva com o Moltres olhando pra cima, eu acho que foi uma cena que me pegou muito, porque ela demonstra, assim, a impressão que eu tenho é de fato de um Pokémon sofrendo. Algo atormenta o coração dele, e ele está muito triste de fato. Essa cena da chuva demonstra isso. Talvez teria sido mais pesado ver o Pokémon olhando para cima e se acabando em lágrimas. Mas a chuva também representa esse coração atormentado que é o do Moltres. Então, foi uma cena muito tocante, na verdade. Esse momento da chuva, esse momento que ele olha para cima. Parece que, de fato, há algo mesmo que ele deseja muito no coração dele, e ele acaba se frustrando porque ele não consegue chegar ao seu objetivo, ao seu desejo, enfim. Agora, eu queria que o Miau, da equipe Rocket, estivesse aqui, porque eu queria muito saber o contexto da conversa do Terapagos e do Moltres. Assim, me passa a impressão de que talvez o Terapagos simplesmente mandou cola com a gente, porque essa daqui é que vai nos ajudar. Mas, enfim, é a interpretação crua que a gente vai acabar tendo. Mas pela empolgação do Terapagos, sem dúvida,
foi moleza convencer o Moltres. A união ali foi muito legal, não foi uma coisa só que foi delegado ao Fridge, o Fridge esteve ali para apoiar, mas a linha de frente foi a Liko. E o episódio quer deixar isso muito claro. Se não fosse a Liko, eles não teriam conquistado o Pokémon. Ponto. Ninguém tira isso dela. Agora, é como eu falei, precisava ser um pouquinho mais convincente. Ainda mais porque a gente está falando de um anime que precisa chamar a atenção para esses pontos, né? A gente gosta disso, não tem problema gostar disso, não é ruim. Então, eu acho que é uma coisa que eles têm que se ligar, né? Deixar essa coisa mais heroína florescer na Liko. É legal. Eu não tô pedindo pra ela virar uma amazona do nada, tá? Mas assim, sabe aquela coisa adormecida que brotou e sumiu? Era algo mais ou menos assim. Então, vamos ver. Talvez nos próximos episódios a gente acabe se impressionando com esse dom da Liko. Um forte abraço. A gente se vê logo logo. Fui, me diga aí o que vocês acharam. E, quero até fazer uma pequena observação no meu vídeo anterior, que foi sobre o teaser. Aquele teaser eu tava levando muito mais em conta como se fosse já o princípio do próximo arco de Horizontes. Mas não, aquele teaser é o fim do arco. É sobre o final do arco. Só isso mesmo. Tá bom? Forte abraço, a gente vê logo logo. Fui!